Olá pessoal, leitura do livro Psicologia para Leigos, de mês. Psicologia para Leigos, por Adam Cash, doutor em Psicologia. Introdução. Então você comprou este livro, Psicologia para Leigos. Com isso faz sentir-se? Felizmente, você está se sentindo bem. E por que não deveria? Você irá descobrir todos os tipos de informação interessante sobre o básico do comportamento humano e processos mentais. Todos estão interessados em psicologia. Pessoas são fascinantes. E isso inclui você. Geralmente desafiamos a explicação e fugimos da afirmação. Entender as pessoas pode ser muito difícil. Exatamente quando você pensa que entendeu alguém, bang, ela o surpreende. Agora sei que alguns de vocês podem estar pensando, abre aspas, na verdade sou muito bom em julgar as pessoas. Tenho um modo de lidar com as coisas, fecha aspas. Se este for o caso, ótimo. Alguns parecem que têm compreensão muito intuitiva das pessoas que outros. Para o resto de nós, porém, há psicologia. Sobre este livro. O livro Psicologia para Leigos é uma introdução no campo de psicologia. Tentei escrever o livro usando um português claro, exemplos do cotidiano, com a esperança de que seja real e aplicável à vida diária. Sempre achei que lidar com um novo assunto é mais divertido quando ele tem uma importância real. A psicologia está repleta de jargões, tanto jargões que até tem seu próprio dicionário, convenientemente chamamos de dicionário de psicologia, livro de consulta, peguem. Este livro é para aqueles que estão interessados no que as pessoas fazem, pensam, dizem, sentem, mas que desejam as informações apresentadas de modo claro e facilmente compreensível. As informações desta referência não devem substituir o parecer médico especializado no tratamento, são para ajudá-lo a fazer escolhas informadas. Como cada indivíduo é único, o médico deve diagnosticar as condições e supervisionar o tratamento para cada problema da saúde individual. Se o indivíduo estiver sob cuidados médicos e receber um parecer contrário às informações fornecidas nesta referência, o parecer médico deve ser seguido, pois está baseado nas características únicas deste indivíduo. Convenções usadas neste livro. A linguagem convencional para os psicólogos pode parecer sem sentido para alguém que nunca teve aula de psicologia. Como disse anteriormente nesse capítulo, tento ficar longe dos jargões da linguagem técnica deste livro. Você pode encontrar uma ou duas tentativas de piadas. Tento adotar uma abordagem mais leve para a vida, mas algumas vezes as pessoas não entendem meu senso de humor. Se eu tentar contar uma piada no texto e fracassar, não seja muito cruel. Sou psicólogo, afinal, eu não acho que somos conhecidos por nosso senso de humor. Espero não ser compreendido como insensível e nem arrogante. Certamente, esta não é minha intenção. Algumas vezes, falar sobre psicologia pode ser enfadonho, portanto, tentar animar as coisas com um exemplo de histórias pessoais. Não faço nenhuma referência a pacientes que já tive em terapia. Se parecer uma semelhança, é puramente uma coincidência. Na verdade, tive muito cuidado ao preservar a privacidade e a intimidade das pessoas às quais trabalhei. Suposições malucas. Você pode encontrar muitos livros de psicologia por aí. A maioria deles é técnico especializado. Demais sobre uma área estrita demais para a psicologia. Aqui estão algumas das razões pelas quais penso que a Psicologia para Leigos é um livro para você. Você tem muitas perguntas sobre as pessoas. Você tem muitas perguntas sobre si mesmo. Você está pensando em entrar no campo da psicologia. Você está estudando psicologia atualmente ou uma disciplina afim, como, por exemplo, a trabalho social, orientação psicológica ou orientação psicológica. Você está interessado em psicologia, mas não tem tempo ou dinheiro para fazer curso de psicologia. Você compreende todas as pessoas e deseja ver se está no caminho certo. Como este livro está organizado? A Psicologia para Leigos está dividida em 8 sessões separadas. Cada uma deve cobrir uma das amplas áreas ou tópicos da psicologia. Algo bom sobre os livros para leigos é que eles são construídos e organizados de modo amistoso para os usuários. Você não tem de ler o livro inteiro do início ao fim para encontrar o que está procurando. Simplesmente vá para a seção que interessa e veja. Parte 1.
comportando-se. A parte 1 fornece uma definição da psicologia, uma visão geral do campo. Eu abordo os psicólogos teóricos e apresento o conceito de que todos nós estamos atuando, entre aspas, como psicólogo, analisando e avaliando o comportamento humano todos os dias. Esta parte também contém um pequeno resumo da prática profissional da psicologia, apresento a natureza científica da psicologia e as diferentes abordagens que os psicólogos usam para investigar e entender as pessoas. Finalmente, vejo rapidamente as diferentes áreas aplicáveis do conhecimento psicológico, desde o tratamento até a psicologia aplicada. Parte 2. Conhecer o seu cérebro. Na parte 2, analisa as estruturas básicas do sistema nervoso e o importante papel da biologia desempenha no conhecimento psicológico, depois de apresentá-lo ao cérebro e às suas partes. Prazer em conhecê-lo. Apresento o conceito da consciência e seu importante papel na psicologia. Finalmente explico as faculdades que nos permitem ficar em contato com o mundo à nossa volta, os nossos sentidos. Parte 3. Pensando e sentindo. Parte 3 abrange o pensamento humano, que os psicólogos chamam de cognição. Aqui eu analiso o conteúdo e o pensamento e o processo do pensamento. Incluo uma análise do conceito da inteligência e as diferentes teorias do ser inteligente, cujo também cubro a emoção e a motivação desta parte. Definitivamente verifique essa parte se você estiver interessado no amor. Ou se preferir ler sobre o ódio, também há algo aqui para você. Parte 4. Escolhendo o caminho certo da aprendizagem. Na parte 4 apresenta a contribuição extremamente importante de Ivan Pavlov, o pai do condicionamento clássico, fez para o campo da psicologia. Analiso rapidamente seus experimentos clássicos e forneço alguns exemplos bons, pelo menos eu acho que são bons, designados para mostrar os princípios básicos de como os humanos aprendem. Depois de falar um pouco sobre Pavlov e seus cachorros, apresento o segundo advento da teoria da aprendizagem, ou condicionamento operante. Forneço algumas definições básicas que cobrem o conceito e mais exemplos interessantes. Bem, talvez eles não sejam tão estimulantes, mas ainda assim são muito bons. Parte 5. Ficando íntimo da psicologia social. A parte 5 apresenta os psicanalistas e o trabalho de Sigmund Freud. Começo com a estrutura básica da psique e continuo com a teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud, junto com a análise dos famosos mecanismos de defesa, tais como negação e repressão. Também representa a segunda geração de psicanalista, Anna Freud, Erikson e outros. Em seguida, apresenta a teoria da personalidade e os tipos de personalidade mais comum. Essa parte segue abordando os tópicos tais como conhecer a si mesmo, desenvolver identidades, formar relações e comunicar. Coisas sociais, como o título da parte 5 indica, também analiso a influência que os outros têm em nosso comportamento e as diferentes maneiras como os indivíduos se comportam em grupos. Finalmente, vejo a psicologia comportamental, traço rapidamente e o desenvolvimento desde a concepção até a adolescência. Parte 6. Reconhecendo se você é louco. A psicologia moderna é o estudo da doença mental e dos processos comportamentais em mente normais. Começou basicamente no início do século XX com a teoria de Eugene Bleuler e Sigmund Freud, e a parte 6 cobre a abordagem contemporânea da psicologia anormal, inclusive as explicações neuropsicológica e cognitiva para os problemas psicológicos. Analisa algumas das desordens psicológicas maiores e mais infames, inclusive desordens de ansiedade, depressão, esquizofrenia e desordem de estresse pós-traumático. Também analisa a psicologia forense ou psicologia criminal. Os tópicos relacionados a esse assunto incluem as áreas da responsabilidade criminal, o perfil criminoso, as teorias maiores do comportamento criminoso e as teorias sobre o tratamento e correção. Parte 7. Ajudando você a curar-se. Na parte 7 inicia apresentando o teste psicológico e avaliação. Sim, é onde o famoso instrumento teste dos borrões de Rorschach é analisado. Dentro dessa análise, lido com as áreas mais comuns da avaliação psicológica, tais como inteligência e personalidade. Em seguida, apresento as psicoterapias da fala tradicionais,
a psicanálise, a terapia do comportamento, terapia cognitiva e outras formas populares de tratamento psicológico. Forneço fatos concretos sobre as diferentes abordagens e objetivos de cada uma dessas terapias e forneço uma visão sobre como cada uma dessas teorias encontra o desdobramento. Finalmente falo sobre o estresse e a relação entre a saúde psicológica e física. Parte 8, a parte dos 10. Nesta parte, primeiro apresento nova orientação da psicologia chamada psicologia positiva. O foco aqui está na saúde psicológica em vez do foco tradicional da doença. Dentro dessa análise forneço uma opinião prática sobre como manter a saúde psicológica. Depois disso, é hora de ir ao cinema. Ícones usados neste livro. Neste livro você encontrará ícones nas margens. Eles existem para ajudá-lo a encontrar facilmente os tipos certos de informação. Eis uma lista de ícones que você verá. Quando você ver isto, iniciação voluntária, estarei pedindo que se comprometa com uma pequena experimentação psicológica. Em outras palavras, você é cobaia quando encontrar este ícone. O que seria psicologia sem cobaias? Não se preocupe, os experimentos são inofensivos, sem choques, eu prometo. Dica: quando você vir este ícone, estarei tentando enfatizar uma informação que pode ser útil algum dia. Cuidado. Símbolo de cuidado. Com esta arte criativa, estou tentando alertá-lo sobre as informações que são obrigatórias a saber, caso você vá aprender psicologia. Lembre-se. Símbolo de lembre-se. Não se esqueça, quando você vir este ícone, estarei lembrando sobre destaque da sessão. Sinaliza o tipo de informação. Se você aprender apenas uma coisa neste capítulo, então preste atenção. Para onde partir daqui? A psicologia é um campo amplo. Acredito que você achará que a organização deste livro permite que você verifique as coisas do seu interesse e deixe o resto para trás se quiser. Você não tem que ler o livro do início ao fim, como uma cafeteria. Como em uma cafeteria, pegue o que você gosta e deixe o resto. Mas, ei, se eu posso escrever um livro inteiro sobre psicologia, acho que você pode ler o livro inteiro sobre isso. Mas acho que você gostará. Psicologia é um ótimo assunto. Divirta-se.